Pessoal, nós vamos chamar agora então a professora Gisele para a gente dar continuidade aqui no nosso tema. Quero fazer novamente um agradecimento muito especial aí para o Marcelo. Botucatu, cidade do nosso coração, né? Nossos muitos amigos, vivi a vida inteira aí. Prefeito meu xará, Mário Pardini, né? Minha mãe te adora, sempre fala de você. Não é questões políticas, não, mas é um carinho muito especial. Secretário de Saúde, amigo contemporâneo meu, né? Andrezinho Espadaro. Poxa, grande prazer aí, a gente poder. E vamos conversar com a professora Gisele, tudo bem? Oi, Tá me boa ouvindo bem, Gi? noite. Tô ouvindo bem. Você está me ouvindo? Tranquila? Sim, estava acompanhando a gente aí, ouviu o depoimento do Marcelo. Tava emocionada com o depoimento do Marcelo. Lindo depoimento, assim, realmente de superação e realmente de um alerta imenso que está acontecendo, que a gente tem que se prevenir mesmo. E parabéns, viu, Marcelo? Foi realmente uma grande vitória. Lindo seu depoimento, uma lição de vida. Gisele, vamos lá, vamos falar de você um pouquinho antes da gente começar? Quem é Ah, você? Da onde você é? O que você fez? O que você faz? Nós já compartilhamos laboratório, tudo, mas conta um já. pouquinho pra gente aqui, né? Vamos lá. Eu falo que o Mário foi meu pai aqui de Sinop, assim, na recepção Ah, da FMT, assim, que se não fosse ele, não sei como é que eu ia estar perdida ali naquela FMT. Mas eu sou farmacêutica, sou formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aí fui fazer meu mestrado na USP de São Paulo, fiz mestrado em análises clínicas, doutorado em farmacologia, e sempre trabalhei muito com imuno. Imuno é minha paixão, então eu sempre trabalhei em diferentes áreas, mas com imunologia, né, bastante. E aí, em 2013, eu vim para Sinop, que eu fui aprovada no concurso aqui. Então, hoje eu sou professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus de Sinop. Atuo na área de. Sou professora das disciplinas de imunologia básica, imunologia clínica, então dou aula de diagnóstico de diversas infecções. E trabalho muito com doenças cardiovasculares também. Aliás, estou bem interessada, assim, na pesquisa exatamente com essa relação da hipertensão ser o principal fator de risco, assim, de agravamento do Covid. A hipertensão está forte nisso exatamente por como o vírus infecta uma célula, né? Então, ele tem uma enzima que é fundamental na hipertensão e também para a infecção do Covid. Então, eu atuo mais ou menos nessas áreas. Então, hoje eu moro aqui em Sinop, eu sou de Barra do Garças, Mato Grosso, trabalho com o Mário, aí meu companheiro de laboratório o Mário anda meio deixando a gente no laboratório, mais de lado, tá Não, mais mas não assim na dou mais, parte de não cima. tenho mais tempo para dar continuidade. Eu tenho que passar tudo para vocês mesmo, viu? Mas graças a Deus Não, tem gente que faz um bom proveito de tudo aquilo lá, né? Então acho que o meu papel lá, né, aqui quando eu cheguei, foi de ajudar a implementar o laboratório, criar a experimentação, porque a gente não tinha nada. E acho que a minha sim. contribuição foi essa. E deixar vocês aí para, né, dar continuidade das pesquisas aqui no nosso laboratório. Eu acho que eu fico muito feliz em poder ter contribuído com isso, né? Não. Mas vocês, assim, né, nosso laboratório ali, todos muito bons, né? Acho que todos vieram de A excelentes gente tá numa centros. turma boa agora ali, é E o verdade. legal é que a turma também é unida para trabalhar. Isso não é, É. a gente não enxerga, a gente não vê isso em todo lugar, né? A gente Uhum. vai em alguns lugares, é muita disputa entre pesquisadores, né? Acaba tendo dificuldade de Aham. fazer parcerias. E eu acho que isso é Não, uma coisa muito infelizmente, bacana, sim. né? Não, a gente está com uma turma bem legal ali de professores, está dando para fazer uns trabalhos bem legais, assim, com certas limitações, né, que a gente tem, mas, assim, a turma é muito boa, isso para mim é o principal, assim, você tem uma equipe boa, tá excelente, você vai para, faz de tudo. Muito bom. Gi, fala para mim o seguinte, explica para gente como que uma pessoa se infecta, independente do tipo de vírus ou bactéria, como é que é esse processo? Porque independente do tipo de doença viral ou bacteriana, o processo acho que é muito semelhante, né? Nesse caminho de como que um vírus vai agir, o que ele vai fazer, como é que funciona.
podia explicar um pouquinho rápido assim para a gente? De uma maneira Na verdade, bem simples. Na verdade, sim, depende muito do micro-organismo, sim. Tem micro-organismo que você pode se infectar, não pelas vias, tem pelas vias aéreas, né, que no caso é o Covid, né, gripe, por Uhum. exemplo, também. Tem vírus que você só vai pegar por contato com o sangue da pessoa, né, a gente tem hepatite C, por exemplo, o HIV, por contato sexual, contato com secreções, alimento contaminado. Então, tem muitos vírus, como hepatite A, por exemplo, né? Hepatite E, que você pega através de ingestão de alimentos contaminados. Então, depende muito, sim, do vírus. Você tem diferentes tipos Certo. de contágio. Então, isso você tem que Aham. conhecer muito a vida do vírus, a forma de infecção dele, para conhecer a forma que ele vai infectar. E quando um E, vírus infecta, aí o que ele vai fazer no corpo e como que combate isso? Por exemplo, a vacina. Tem muita gente que acha que vacina não serve para nada, né? Tem pessoas que Aham. têm resistência a vacinar os seus filhos, ou a própria pessoa, porque acha que a vacina não, porque acha que não tem importância nenhuma, né? E eu não estou Nossa, falando, porque assim, eu conheço pessoas que são colegas conhecidos e que falam, não vacina, porque para mim não acredito nisso, né? sim. Uhum. Não, e existe, isso é uma realidade muito grande hoje. Hoje a gente está vendo algumas doenças que eram consideradas praticamente extintas. A OMS já tinha dado certificado para o Brasil de que não existia mais e que estão voltando agora, que é um absurdo, assim. A vacina é nossa salvação nesse momento. Se a gente não tiver uma vacina hoje, eu não vejo outro jeito da gente voltar realmente a circular normalmente. Até porque esse vírus ainda não se sabe se ele garante uma imunidade. Então, por exemplo, o Marcelo que foi infectado, ele tem que ficar em isolamento ainda assim, porque não quer dizer que ele está imune, não. Ele pode talvez se reinfectar. A gente ainda não sabe o comportamento desse vírus, se a pessoa, se os anticorpos que ele adquiriram realmente dão uma segurança para ele, garante uma imunidade para ele. Então, essa é a maior preocupação, porque senão as pessoas que já foram infectadas, pronto, elas estavam com o passe livre para andar, mas não é assim ainda. Então, a única forma que a gente vê realmente é uma vacina, que é a vacina que garante isso. E hoje Aham. a vacina, para você ter uma ideia, Mário, ela é mais importante para o controle de doenças do que o saneamento básico. Então, você ter pessoas vacinadas com as vacinas que a gente tem disponível gratuitamente, ainda o SUS é excelente nisso, que a gente tem você vai ali no posto e vacina para 19 tipos de vacinas. Então, é mais eficiente do que o saneamento básico em prevenir doenças. Século passado, se você for ver, uma das maiores, século retrasado, né? Aham. Uma das maiores doenças que dizimavam, que matavam, era a varíola. Exatamente. A gente Tuberculose, teve algumas, varíola. algumas epidemias assim gravíssimas e a vacina que salvou e que controlou tudo isso. É. Hoje a gente não tem mais casos disso, né? Então a nossa Aham. salvação realmente, a nossa esperança é uma vacina, sem dúvida. É a melhor forma de É, prevenção. tá, chegou uma pergunta aqui pra gente, né? Sobre os testes. Como é que vai ser, como que funciona um teste para o Covid? Tem dois, a gente escuta falar do teste rápido, mas existe um outro tipo de teste. Fala para a gente aí o que, que seria um teste rápido e o que, que é um outro tipo de teste considerado como padrão ouro, né? Aham. Então, hoje a gente tem basicamente assim dois tipos de testes mesmo, de diagnosticar o COVID, que é o teste molecular, onde você detecta o RNA do vírus, então a pessoa está com o vírus mesmo infectada, e o teste sorológico que a gente fala, que você detecta o anticorpo, IgM ou IgG. E daí então isso você detecta no sangue da pessoa. Então, qual que é a principal diferença dos dois? Quando que eu faço um, quando que eu faço outro? E ainda o teste rápido agora vai ser vendido em farmácias, já foi autorizado pela Anvisa. Então, assim, se eu sentir uns sintomas, que eu estou com suspeita, eu vou lá e faço o teste, e esse teste já vai me falar se eu estou realmente com Covid ou não. Então, é muito importante saber essas diferenças. O teste molecular, então, como ele detecta o RNA do vírus, então realmente detecta o vírus em si, ele é um teste que detecta na fase aguda da doença. Então, ele vai ser positivo geralmente do terceiro ao nono dia de sintomas.
Então a pessoa, por exemplo, o Marcelo começou a sentir os sintomas, ele começou a ter febre, né? Que ele falou, começou a ter febre. Exato. Depois de mais ou menos do terceiro dia de febre, aí ele já pode testar que provavelmente pode dar positivo o teste molecular. Agora, se ele tiver nesse terceiro dia de febre e fizer um teste rápido, por exemplo, o teste sorológico que detecta IgM-IgG, provavelmente vai dar negativo. Por quê? Porque o nosso corpo demora alguns dias para produzir anticorpos. Então, esse teste só vai dar positivo a partir do 10º dia de infecção. Então, não adianta as pessoas, assim, estão em casa, começou a ter um sintoma, sei lá, febre, tosse, esse sintoma do olfato é bem característico mesmo, a perda do olfato, ir lá na farmácia e fazer o teste. Vai dar negativo com certeza. Então, nessa fase inicial da doença, tem que ser feito o teste molecular. E aqui no Brasil está bem complicado fazer o teste molecular, tá um gargalo forte, por isso que a gente está tendo essa pouca notificação, baixo número de diagnóstico, porque o teste padrão ouro principal para o diagnóstico inicial da doença é o teste molecular. Então, são poucos lugares que fazem, né? A gente tem os LACENS, que os laboratórios centrais de todos os estados estão fazendo, e agora as universidades que estão colaborando bastante com isso daí, a Fiocruz também. Então, a gente está montando aqui em Sinop, inclusive, um centro de testagem de biologia molecular, né, pela técnica do RT-PCR, onde a gente vai detectar realmente o RNA, e para ajudar nesses números, para ajudar nesse diagnóstico. E também tem a diferença de coleta, tá, Mari? Então, assim, o RT-PCR, como você vai detectar a presença do vírus, o vírus está na via aérea e na via aérea, no sistema respiratório da pessoa. Então, você tem que fazer a coleta com suave na orofaringe ou nasofaringe. Então, tem que ser no local onde o vírus está. Já a sorologia, que é o teste rápido, ou ELISA, outros tipos de testes que você vai detectar o anticorpo, você faz uma coleta de sangue. Então, para o RT-PCR, não adianta você fazer uma coleta de sangue, porque a quantidade de vírus que a gente tem no sangue é muito pequena no início da infecção. É uma sensibilidade baixíssima, nem 5% de chance de você pegar o vírus. Então, por isso que tem que ser da orofaringe, ou nasofaringe. Agora, a sorologia que você detecta o anticorpo está no plasma, no soro do paciente. Então, você coleta o sangue para detectar esse anticorpo. Então, essas são as Entendi. principais diferenças dos dois. Tá. E agora está se cogitando até em fazer em fezes, até foi detectado grande quantidade do vírus nas fezes. Então, para pacientes assim que têm algumas limitações, estão em estados mais avançados, já até se estão fazendo alguma coisa de suave fecal, mas aí em estágios mais avançados, para ainda ter concentração de vírus ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui no estado, quais locais estão fazendo o teste molecular? Então, Só Cuiabá? aqui no estado tem o LACEN de Cuiabá, a agora é a Universidade Federal de O FR? Rondonópolis, né? A UFR já está fazendo também, já Já está fazendo? começou. Já Que faz legal. acho que umas 2 semanas que eles estão fazendo. O campus do Araguaia, Barra do Garças, começou a movimentar para tentar se adequar, né? A Fernanda está à frente disso, o pessoal de lá está movimentando para conseguir se adequar para isso. A gente começa semana que vem, a gente consegue começar aqui. Então, a gente conseguiu adaptar o laboratório, tem que ser um laboratório NB2, que a gente não tinha aqui, né? Até o Rotary Club Telespires, a usina hidrelétrica ajudou bastante a gente nisso. Conseguimos adaptar, o LACEN mandou os testes para a gente, e agora a gente vai treinar para fazer mesmo. Então, vamos nos adequar à situação para a gente fazer. Então, acho que segunda ou terça a gente já começa os treinamentos para fazer. Olha, E só, Mari, a UFMT de Cuiabá também está com um grupo para começar a fazer. Mas aqui é Cuiabá ainda não LACEN, começou. Rondonópolis. Hã? Cuiabá, o FMT de Cuiabá ainda não começou a fazer. Eu acho que, olha, que eu saiba, não. Eles ainda não começaram. Tanto, foi até engraçado que ligou ontem um professor da UFMT de Cuiabá para mim, para fazer uma colaboração, que ele queria fazer os testes e tal. Aí eu falei para ele que tem o grupo de lá, né? Ele não estava nem sabendo do grupo de lá. Então, eu acredito que eles não começaram ainda. Eles estão adequando também. Perfeito, entendi. Explica para gente, como é que vai funcionar aqui para vocês, o laboratório aqui, fazer os exames? Serão gratuitos, mas quem vai encaminhar as amostras para vocês estarem fazendo os testes?
só Sinop, vai atender outros municípios? Você sabe explicar um pouquinho como é que vai ser isso aí? Então, a gente vai atender toda a região norte. A ideia é atender 14 municípios aqui da região. As amostras inicialmente vão ser encaminhadas pela Secretaria de Saúde. Então, eles que vão, na verdade, priorizar quais amostras que vão ser testadas. A linha de frente também está nessa lista para ser testada, porque vai ter uma limitação de teste, né? A ideia é fazer de 15 a 30 por dia. Vamos ver como é que a gente vai se adaptar a essa rotina, para a gente conseguir atender a região. Mas a gente vai atender a região dos 14 municípios, mais ou menos aqui do norte de Mato Grosso. Uhum. Eu estou vendo que estão Então, mandando perguntas aqui, Mário. eu tenho duas aqui para te responder, para te perguntar, fazer para você. Mas só para a gente terminar isso aí. Então, o material que vai chegar para você, para vocês, né, para o UFMT, é um material que será encaminhado pelas secretarias que devem fazer as coletas e encaminhar para fazer os testes. Não vai chegar uma pessoa lá e querer falar, olha, eu quero fazer. Não. Então, isso é muito importante a gente falar. Gente, na UFMT a gente não vai fazer coleta. Né? Não vai ter coleta lá. É bom a gente explicar isso para as pessoas, que às vezes, né, vai chegar, olha, mas o FMT está fazendo, e de repente a pessoa acha que vai chegar lá e vai, né? Não, isso vai ser através dos órgãos de saúde do município que vai encaminhar. É isso? Exatamente. Né? Olha, tem uma pergunta aqui, ó. Um paciente que testou IgM positivo para o Covid no RT, acho que é TR e PCR, não reagente. Significa falso ou positivo? É do Jean, eu tô vendo o Jean lá de São Paulo, né, Jean? Um ex-aluno nosso ali da. Não, aluno nosso, é o Jean, é isso mesmo. Ó. Ele deu esse exemplo de um paciente que testou IgM positivo pro Covid no RT-PCR, não reagente. Significa um falso negativo, certo? É isso? Um paciente que testou IgM positivo para Covid no TR, que é do teste rápido, e PCR não reagente. Isso significa falso negativo? Jean, depende de quando ele testou. Então, se ele testou no início, se ele testou, por exemplo, depois de 10 dias de sintomas, né? Então, ele começou a ter sintomas. Depois de 10 dias ele testou, provavelmente o TPCR dele vai dar negativo e o teste rápido dele vai dar positivo. Porque daí você está fazendo também detecção de IgM. O PCR não faz detecção de anticorpos, ele faz detecção do RNA. Então, no caso, ele nem faz essa sorologia por PCR, você faz só por teste rápido. E aí, então, é muito importante a gente falar isso, igual eu falei para vocês, a janela imunológica do teste rápido. Então, não adianta você ir lá fazer o teste no início de infecção, no início de sintoma, depois de 10 dias. E o teste também tem grandes limitações, tá? Então, ele tem grande probabilidade também de dar falsos negativos, ele tem uma sensibilidade não muito boa. O que é uma sensibilidade? É assim, você avaliar de todas as pessoas doentes os resultados positivos e negativos. Então, se a pessoa está doente, tem que dar positivo o resultado dela. Se der negativo, é um falso negativo, que a gente fala. Então, isso é uma sensibilidade do teste. Se dá muito falso negativo, quer dizer que ele tem baixa sensibilidade. Então, os testes rápidos, eles têm uma sensibilidade, na verdade, saiu até um estudo do Ministério da Saúde, que eles estão girando numa sensibilidade mais ou menos de 85% a 90%. Ou seja, você tem 15% de chance de ter um resultado negativo que está errado, que ele é falso, né? Mas esses testes também precisam ainda ser muito validados, precisa entrar na população, porque isso é um dado que o laboratório que te dá. Mas quando você entra na população, geralmente essa sensibilidade diminui mais. Então, ainda são testes que não estão tão confiáveis assim. O Ministério da Saúde até fala que eles podem falhar em 75% das vezes. Então, são testes que a gente ainda está meio pé atrás, que ainda, acho que, na minha opinião, não deveria ainda ser soltado assim para venda em farmácia, porque não são testes muito bons, muito confiáveis ainda, não se sabe, não pode dar estimativas tão precisas, e talvez a população não saiba usar de forma adequada o teste também, por conta da janela imunológica que ele tem. Tem mais uma pergunta, e aí eu quero agradecer aí o professor Alexandre Ambrosin, fez uma pergunta
vou fazer. Um grande amigo meu, foi professor aqui de Sinop por um semestre, depois ele passou na Unesp de Marília e acabou Hum. indo mais perto da família, que, né, os familiares ali de São Manuel e Bauru, e ele acabou indo para Marília. Então, Alexandre Ambrosim, vulgo alemão, prazer ter você aí. Ele fez a seguinte pergunta: o vírus nas secreções corporais, a partir de quanto tempo para ele estar Ah, presente nas secreções corporais? então, professor Alexandre, tá. Tudo bem? Então, o vírus, ele, a partir do momento que você foi infectado, ele já pode estar presente nas secreções, principalmente nas secreções respiratórias, né? E aí o período de incubação do vírus, ele varia geralmente de 1 a 12 dias. Então, a partir do momento que você pegou o vírus, você pode ter sintomas a partir desse momento. Então, você pode, assim, igual o Marcelo, por exemplo, ele acha que ele pegou no supermercado, que ele foi, sei lá, na segunda-feira, mas ele só começou a ter sintomas no sábado. Então, ele teve, assim, uns 5 dias de período de incubação, que é o período onde você se infecta, mas aí que você consegue que você começa a apresentar sintomas. Mas durante esse período ele já tem o vírus na secreção dele, já pode ter sim, já pode estar transmitindo também. Então, a partir do momento que você adquire a infecção, você já tem o vírus nas suas secreções. Talvez não em concentrações suficientes para ser detectados no teste, mas você já tem. Tem uma outra pergunta aqui que veio da Amanda. Ó, no caso, os testes feitos aqui na UFMT Sinop serão apenas para a rede pública? Então veio essa pergunta. Provavelmente ela quer saber se vai fazer particular, né? Se está perguntando se é para a rede pública. Você podia responder aí para Amanda? Amanda, a gente, na verdade, vai assim, essa seleção de quais pacientes vão ser feitos, não vai ser bem a gente que vai fazer. A gente vai simplesmente receber as amostras da secretaria. Mas eu acredito que sim, eu acho que acredito que seja provavelmente só da rede pública, ou talvez não, assim, se tiver muitos pacientes internados na rede privada, acaba que vão ter que usar o nosso serviço aqui local, né, porque para ficar mandando para fora tá mais complicado. Mas essa triagem a gente ainda não define, a gente não está bem definido e alinhado ainda com a secretaria quem que vai ser as prioridades. A gente sabe só que vai ser os internados, estados graves e linha de frente. Agora, de sistema público ou particular, eu acredito que a prioridade vai ser público, mas dependendo da demanda, é uma questão de se avaliar. Eu não sei te responder precisamente isso. Muito bem, eu acho que nós estamos aí finalizando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, né? Gisele, nosso tempo está encerrando. Eu acho que eu tenho só mais 2 minutos. Eu abri minha live mais cedo e aí vai cortar daqui a pouquinho. Então eu quero te agradecer por ter aceito o convite de participar aqui com a gente dessa live. Pessoal, nós vamos estar disponibilizando as 2 lives lá no canal do YouTube. Essa semana, provavelmente já, no máximo segunda-feira, elas já estarão disponíveis para as pessoas que não assistiram, querem assistir ou quer alguma coisa. Vamos deixar os contatos também, né? Se tiver quer tirar alguma informação, professora Gisele, depois eu também posso, né? Se tiver alguma questão que as pessoas queiram saber, posso passar para você. Quero agradecer a todos que estiveram participando aí com a gente. Muito obrigado. E lembrando, gente, semana que vem estaremos, então, com o professor Júlio César de Oliveira, nosso coordenador do programa do mestrado em Ciência de Saúde. Ele estará com a gente semana que vem para falar um pouquinho do mestrado, né? Tão importante o mestrado na saúde, né? Então, falar um pouquinho do perfil, como é que é. E também vamos estar recebendo o professor Rogério Coimbra, também vai estar falando sobre a especialização e a importância da ciência no agronegócio. Então, acho que vão ser 2 temas bastante bacanas, importantes, né? Sim, e, novamente, quero agradecer você, Gisele, por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Mário. Fiquei bem feliz em participar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, não quiser ter perguntado aí, se quiser mandar no privado,